Futebol, paixão cega, seu canal show de bola. Fala, Rui. Oi, Marcelo. Tudo bem, Marcelo? Muitíssimo obrigado pelo seu convite, meu amigo. Pronto, igualmente. Boa noite a todos, os amigos que já entraram aí. Hoje estou aqui com um dos grandes ícones do rádio esportivo na Bahia, o grande Rui Botelho, né? Essa grande referência do jornalismo e do comentário esportivo na Bahia. Eu só tenho 1,68 m, não sou grande, não. Grande na pessoa, não na altura. Obrigado, meu amigo. Estou à sua disposição. Pronto. E aí, Rui, você começou no rádio, conta um pouquinho da sua carreira para os nossos amigos que estão acompanhando. Olha, aqui Marcelo, o nosso... eu entrei para a comunicação por acidente. Na verdade, eu estudei economia e eu era diretor de banco, não tinha absolutamente nada a ver com comunicação, mas eu sempre fui apaixonado pelo esporte, sempre fui apaixonado pelo futebol. E como eu era diretor de marketing de um banco, eu tinha alguns fornecedores, eu tinha alguns veículos de comunicação que anunciavam comigo e eu anunciava com eles. E um deles era meu querido amigo e irmão, José Ataíde Costa, meu mestre de todas as horas. E num dia de acidente, ele me convidou para assistir um jogo de futebol na cabine da Rádio Cultura e um jogo do Bahia e Flamengo. E eu fui assistir. No intervalo do jogo, ele pura e simplesmente me entregou o microfone e disse assim: agora vocês vão ouvir o comentário de Rui Botelho, e saiu da cabine. Rapaz, 15 minutos de intervalo, eu olhava para o relógio não andava, bicho, não saía do lugar, cara. Caramba! Eu falei. E a partir daquele dia em diante, eu nunca mais deixei de me comunicar. Fiquei na equipe com ele, depois fui para outra equipe, depois fui fazer um programa de televisão com Eliseu Godoy, que ficou no ar durante 18 anos, e a partir daí até hoje. E a última equipe que eu fiz parte é a equipe de Marinho, na Rádio Metrópole, e agora na Rádio Excelso FM, onde eu levei o meu programa Baianíssimo. Então, minha história não era para ser de radialista, nem de comunicador. Era para ser de realmente um economista, que era o que eu queria. Mas a vida quis assim e eu adorei. Gostou muito e faz com muita honra, né? Com muito brilhantismo. É verdade, faço com muito carinho, faço com muita vontade e gosto muito de fazer. Acho que é gratificante você ter o reconhecimento do público, você ter nas ruas o reconhecimento do seu trabalho e, acima de tudo, você ter o carinho, né? Porque o carinho do público é sensacional. Eu tenho dito nesse tempo de pandemia que o abraço é o melhor remédio que a pessoa pode ter para qualquer doença. Se você tem um abraço sincero, você realmente cura muitas coisas. E eu tenho tido isso das pessoas que me seguem, das pessoas que me ouvem, que me consultam, e agradeço muito aos mais antigos que me fizeram radialista, num bom momento. E eu gostei muito, fiquei e espero ficar muito tempo mais. E o Baianíssimo, como é que começou, Rui? Conta um pouquinho da história do Baianíssimo, um programa tão consagrado no rádio baiano. O Baianíssimo, ele nasceu em função de uma produtora que eu criei, montei, que até hoje existe, chamada Canal 3, e através da Lei Rouanet, nós conseguimos um projeto e apresentamos um projeto do Ministério das Comunicações para um programa de televisão e um programa de rádio. O de televisão, que se chamava Virando o Jogo, que era tirar os garotos de rua através do esporte. E esse programa nós fizemos durante um ano na TV Bandeirantes inicialmente, depois na TVE, que foi um sucesso extraordinário. Programa com audiência enorme e um propósito maravilhoso, que era pegar os garotos, tirar da droga, tirar da rua, através do futebol, da capoeira e do atletismo. Garotos e garotas de uma faixa etária de 11 a 14 anos. Muito gratificante ter feito esse programa. Durante um ano, cumprimos toda a obrigação que tínhamos com o Ministério das Comunicações. E o Baianíssimo também, através da rádio. Nós entramos na rádio com esse programa, que é um programa que visava mostrar a Bahia. Dentro do mesmo projeto do Virando o Jogo, mas o Baianíssimo era para mostrar a Bahia, as coisas da Bahia, por isso o nome Baianíssimo. A gente mostrar a história do nosso povo, a história do Nordeste. Começou por aí
e já tem 11 anos no ar, o que me dá uma alegria muito grande de fazer. E é um programa que eu ainda vou fazer um dia com você, e se você me permitir, essa live que nós estamos fazendo agora, eu vou salvar e vou repetir ela na Rádio Excelsior, FM 106.1, num dia que você me permitir. Ela vai para o ar, porque a gente faz o Baianíssimo assim, não só futebol, mas com qualquer outro assunto. A gente conversa durante 1 hora, um papo informal, sem roteiro, sem nada, porque essa é a proposta do programa. A informalidade é que dá uma força ao programa. É um papo como esse que nós estamos batendo aqui. Rui, isso é uma honra ir lá no Baianíssimo, bater esse papo com você, contar um pouquinho da minha história e da história do canal Futebol Paixão Cega, que está começando, mas com muitos bons frutos até agora, e espero que tenha muito mais. Né? Eu sou seu seguidor. Obrigado. Cara, agora falando um pouquinho da nossa paixão. Permita-me botar o nossa, porque eu sou loucamente apaixonado por rádio. Sim. E rádio é um veículo... Eu até costumo dizer, para os amigos que não sabem, de repente eu sou deficiente visual, né? desde sempre. E eu sempre tive essa loucura pelo rádio. Né? O rádio é uma coisa que eu decidi fazer jornalismo por simplesmente ser apaixonado por rádio, por futebol e por rádio. Né? E eu costumo dizer também, Rui, que a paixão pelo rádio é até um mal de cego, né? Porque todo cego que eu conheço adora rádio. Não, não é só isso. Eu também sou apaixonado pela rádio, porque eu acho que é o melhor veículo de comunicação que existe. Ele é muito mais rápido, muito mais imediatista do que a própria televisão, do que os canais de rede social. Por quê? Você hoje, com o advento do telefone celular, por exemplo, você pode verificar um fato na rua, você liga para a sua emissora e está no ar imediatamente. Não depende de câmera, não depende de fio, não depende de caminhão, não depende de nada. Então, a rádio é o veículo mais importante que eu sei. Quando a televisão chegou, você não era nascido, nos anos 50, todo mundo achou que o rádio ia morrer. Todo mundo achou que o rádio ia morrer e disse, olha, a televisão acabou o rádio. Pelo contrário, o rádio ganhou muito mais força pelo imediatismo e pela competência que tem para levar a notícia na hora que ela está acontecendo. Não precisa de televisão, não precisa de nada. E a internet hoje também, né? Pois é, a internet, mas as ondas do rádio são muito mais românticas, eu acho. O rádio, hoje, você consegue escutar a rádio do mundo inteiro. Né? Exatamente. Exatamente. Celularzinho desse aqui, que a gente está batendo esse papo, permite escutar a rádio do mundo inteiro. Claro, perfeito, perfeito. E falando agora de futebol, você chegou a acompanhar aí os jogos do Bahia ontem e hoje? Eu vi os dois jogos. Gostei do jogo de ontem, apesar do Bahia ainda não estar acreditando no momento que ele precisa ganhar. O Bahia é um time muito superior ao time do Confiança, um futebol muito mais dinâmico, um futebol muito mais objetivo, mas o Bahia está pecando no momento de definir a jogada lá na frente para fazer o melhor momento do futebol, que é o gol, porque ainda não está focado no que eu chamo de a competência do ano. Por exemplo, quando a gente entra na escola, a gente sabe que vai durar 1 ano, as aulas vão durar 1 ano para você passar para o ano seguinte. O time de futebol de primeira divisão, como é o time do Bahia, sabe todas as competições que vai participar durante o ano. No Bahia, o caso do Campeonato Regional, o caso da Copa do Brasil, do Campeonato do Nordeste e o Campeonato Brasileiro da primeira divisão. Então, esse planejamento, às vezes, fica muito dificultado para nós que somos do Nordeste, em função do orçamento muito apertado. Você não tem a folga que você tem para contratar grandes jogadores, como tem os clubes do sul do país, e de vez em quando acontece, por competência técnica, uma sorte pela competência, que foi o caso do Bahia, em 2 oportunidades, como campeão brasileiro de 59 e de 88. Porque o Bahia tinha, em todos os 2 campeonatos, um orçamento muito mais apertado do que todos os outros clubes. No primeiro campeonato, o Bahia jogou contra um time que viajava o mundo inteiro, que era o Santos Futebol Clube, com a maior estrela do futebol mundial de todos os tempos, que era Pelé, e o Bahia foi campeão.
não pelo orçamento, não pela competência financeira, mas principalmente pela qualidade técnica dos jogadores, que eram todos do norte. Nós só tínhamos no sul do país um jogador, que era Léo, que jogou no Fluminense do Rio de Janeiro, mas o pessoal das divisões, naquela época, a divisão de base se chamava aspirante, como Biriba, que foi o ponto esquerda. O Bahia utilizou isso e, tecnicamente, com competência, foi campeão brasileiro. Em 88, já dentro do futebol moderno, já dentro do futebol como a gente joga hoje, o Bahia foi competente também, tática e tecnicamente, com jogadores da divisão de base. O Bahia teve, em 88, Marcelo, um esqueleto no time que veio todo ele da divisão de base. O goleiro era o Ronaldo, o zagueiro central, o João Marcelo. No meio de campo você tinha o Zé Carlos, que era um jogador dinâmico, mas um garoto das divisões de base, e Charles, o centroavante do time, que também era um jogador de divisão de base. A partir daí, você coloca dentro de campo o amor pelo clube de um garoto que está começando no futebol e querendo aparecer. Então você tira tudo dele aí nesse momento. E aí faz um diferencial mesclado com jogadores mais experientes, como era o caso do Bobô, como era o caso do Paulo Rodrigues. No futebol de hoje não é diferente. O jogo de ontem eu vi um Bahia superior ao Confiança, mas não colocou dentro de campo o que eu esperava, que é um time de força de primeira divisão. O Bahia é um time de primeira divisão e eu espero que esse ano ele participe da tabela muito mais acima do que fez esse ano ainda. E o jogo de hoje, um jogo onde eu acho que o campeonato regional ele precisa ser muito revisto, ele precisa ser reestudado. Ele foi romântico nos anos 60, mas agora, no século XXI, é preciso que se reformule esse campeonato estadual para que você devolva ao público uma emoção maior. A discrepância dos orçamentos entre os clubes do interior e Bahia e Vitória, que são da capital, é muito grande. Então, na verdade, quando acontece uma desclassificação como essa do Vitória, fica todo mundo assustado, porque o Vitória é um time grande, um time que tem uma história nacional, um time vice-campeão brasileiro em 1993, não podia ser desclassificado no campeonato regional, ainda na sua primeira fase, numa fase que ainda não é a final. E o Bahia também. O Bahia, como um time de primeira divisão no futebol brasileiro, tinha e tem a obrigação de disputar esse campeonato regional para ganhar. Então, o jogo de hoje foi um jogo onde o Bahia utilizou um time reserva, um time que ele vai utilizar no Campeonato Brasileiro. Quando houver contusões, quando houver cartões disciplinares e que não possa utilizar o titular, tem que ter um elenco de pelo menos 25 a 30 jogadores. Então, esse time vai ser utilizado dessa forma. Esse time não é o time do Bahia e, portanto, competindo com outros times que estão fazendo uma força tremenda para sair do anonimato e ganhar um título, como o Leônico ganhou em 66, como o Bahia de Feira ganhou há pouco tempo, como o Colo-Colo ganhou há pouco tempo. Mas é muito raro isso acontecer. O Bahia de Feira ganhou em 2011 e o Colo-Colo em 2006. Né? Só para dar o tempo certinho. Isso. E o Vitória é eliminado pelo segundo ano seguido do Campeonato Baiano. O que você me diz do rubro-negro soteropolitano? Pois é um problema para o torcedor o sofrimento que o Vitória está passando. Vem de uma crise administrativa gigantesca em relação a sucessivos presidentes que assumiram e não terminaram o mandato. Alguns deles saíram no meio do caminho. Muita divisão dentro do Conselho Deliberativo do clube, muita política, e isso reflete dentro de campo. O jogador não tem segurança que vai receber o seu salário. O Vitória atravessa uma fase financeira muito ruim e muito difícil. Isso tudo influencia para o desempenho técnico e tático dentro de campo, porque o jogador fica inseguro, o jogador não confia na diretoria e fica preocupado com a sua família. Jogador de futebol é um homem como outro qualquer. Você tem que pagar suas despesas todas, e quando o futebol, que é a sua profissão, não vai bem, você corre o risco de realmente passar uma necessidade. O Vitória atravessa um período muito ruim e eu espero que dentro do Campeonato Brasileiro, da segunda divisão, o Vitória faça um trabalho realmente muito mais visando a volta para a primeira divisão do que ficar com brigas internas e procurando jogar a culpa, descobrir quem é o culpado. Agora não é momento de descobrir quem é o culpado. Agora é o momento de jogar futebol e colocar o time para poder voltar à primeira divisão como o primeiro objetivo.
Rapaz, eu acho que o Vitória subir tá difícil, meu ruim. Muito difícil. Acho que o Vitória não sobe esse ano. Pode até conseguir alguma coisa para o ano que vem, mas esse ano, infelizmente, para a gente, da crônica esportiva da Bahia, e para os torcedores principalmente, acho que o Vitória briga para não cair. O Vitória, o Bahia ficou 7 anos na segunda divisão, entre segunda e terceira divisão também. Portanto, você vê a nossa dificuldade aqui no Nordeste, né? De competir com o Corinthians, com o São Paulo, com o Flamengo, com o Fluminense, com times de primeiríssima divisão do futebol brasileiro, a discrepância é muito grande. O Bahia atravessa uma fase muito boa agora, com a consolidação do seu patrimônio, com a ida para a cidade tricolor, com as contas regularizadas, deu para o Bahia dar uma respirada com essa nova diretoria, que foi escolhida democraticamente pelo sócio do Bahia, fez um trabalho de reconstrução de um passado que era muito ruim. O Bahia tinha um passado administrativo, financeiro terrível. E agora, pelo menos, o Bahia botou o trem nos trilhos e está andando com mais tranquilidade. Está respirando com mais tranquilidade, e isso é muito importante para o desempenho dentro de campo. O Belintani faz uma gestão espetacular, né? E o marketing do Bahia é o ponto mais positivo do time. Eu acho o trabalho de marketing, de divulgação do clube que o Bahia faz, uma coisa fora do comum. Não sei se eu sempre recebo aqui as campanhas que o Bahia faz, enfim, tudo. A mais genial foi a da semana passada, da máscara no símbolo, né? do distintivo do Bahia. Eu achei isso fantástico. Achei essas campanhas de marketing que o Bahia faz são muito boas. O Bahia entendeu, com o seu departamento de marketing, definitivamente, que marketing não é apenas colocar sua marca numa camisa. Marketing não é apenas você colocar o seu nome no muro. Marketing não é apenas você fazer um outdoor de campanha. Marketing é muito mais profundo do que isso. O marketing é você pegar uma marca forte, como é a marca do Bahia, que tem milhares e milhares de seguidores e milhões de torcedores, e utilizar essa marca como força publicitária para que os anunciantes confiem nessa marca. A marca do Bahia é muito forte e o marketing explora isso muito bem, porque decidiu entender definitivamente que marketing não é pura e simplesmente você dizer que existe. Marketing é uma coisa mais profunda e o Bahia está fazendo marketing bem trabalhado. Acho que o Bahia está estudando os contratos com mais competência do que fazia no passado. Aliás, no passado não fazia nada, não aproveitava a marca do Bahia. O Bahia não tinha nem sequer o royalty do hino do Bahia, que foi composto por Adroaldo Ribeiro Costa e que doou ao Bahia todos os direitos autorais. O Bahia tinha diretores, até presidentes, no passado, que não sabiam nem sequer quem era o autor do hino do Bahia, nem sequer sabiam qual é a origem do escudo do Bahia, não sabiam sequer qual é a história, porque o Bahia tem 3 cores, porque o Bahia é um time que nasceu da fusão de outros 2 clubes. Essa história do Bahia, ninguém conhecia no passado, ninguém dava importância. E o marketing atual está trabalhando tudo isso com competência, valorizando. Vem aí o Museu do Bahia, que vai ser um avanço muito grande para que o Bahia explore mais uma fonte de renda, não sei se tão forte assim, mas mais uma fonte de renda utilizando o seu nome e a sua marca, e os seus títulos, os seus troféus. Então, esse museu vai ser muito importante. Ele vai funcionar na Fonte Nova, lá na Arena Fonte Nova, num espaço que já está reservado, e vai ser importante para a visitação pública. Entra até no calendário da Bahia Tussa para que o turista vá lá. Eu conheço o museu de vários clubes no mundo inteiro e acho que o Bahia está no caminho certíssimo. Se o Bahia fizer uma coisa parecida com o que se faz lá na Bombonera, que é o Museu do Boca Juniors, o que se faz lá no Santiago Bernabéu, o Museu do Real Madrid, e também no Camp Nou, que tem um museu lindíssimo do Barcelona. Isso é um marketing bem aplicado. Quando você falou de marketing, você tem toda a razão, e o marketing do Bahia está trabalhando nesse sentido. Que bom! Eu acho que o Bahia, Rui, nos próximos 2, 3 anos, chances reais de brigar por títulos, inclusive internacionais. Acho que o Bahia tem condição financeira e técnica de conseguir chegar nesse patamar, né? Nós ainda vamos lutar com muita dificuldade.
em relação à máfia que existe no futebol brasileiro, que data de séculos. Na verdade, nós temos um bastidor ainda muito ruim. Ainda temos uma CBF, que é uma entidade muito mais madrasta do que mãe. Nós temos umas federações regionais, não só na Bahia, mas como no Brasil inteiro, que trabalham pelo voto de eleger o presidente da CBF. Isso é uma política que, na verdade, não tem nada a ver com o esporte e só faz prejudicar o esporte. Essa política de bastidor é danosa. Já melhorou muito, mas ainda existe. E nós aqui do Nordeste lutamos muito com isso, porque a força lá no Sul é muito grande fora de campo. O apito dentro de campo melhorou muito. A arbitragem, no meu tempo, você não era nascido ainda, tinha toda hora uma denúncia de corrupção dentro do futebol. Isso melhorou, mas ainda não acabou. E para disputar título é preciso que a gente tenha um futebol puro e você possa identificar o jogador tecnicamente. Aí é que eu digo sempre, a divisão de base é a coisa mais importante que tem num time de futebol. Porque é ali onde começa tudo. Ali é onde você tem que fazer um investimento para que vá nascer dentro do seu clube um jogador com competência. Você identifique Ronaldinhos da vida, Pelé, que foi identificado em divisão de base, Rivelino, que foi identificado em divisão de base, e por aí vai. A gente tem que investir muito mais nisso. Zico também. Zico também? Sim, claro, claro. Todos eles. A base é o começo de tudo. Fato, fato. Base realmente é muito importante. Eu sou muito a favor. Eu gosto muito de ver times como o Barcelona, por exemplo, que usam muito a sua categoria de base para revelar jogadores. Tu pega o Messi, chegou a Barcelona com todas as dificuldades que ele tinha por conta do autismo, com 13 anos de idade, e hoje é o gênio que é. Né? Você pega o Cristiano Ronaldo, que no Sporting em Lisboa chegou também com 14, 15 anos, e hoje é o fenômeno tanto técnico quanto físico que é. Né? O Cristiano Ronaldo é o maior fenômeno do futebol brasileiro pelo menos nos últimos 5, 10 anos. Nós já tivemos aqui na Bahia exemplo. Por exemplo, Bebeto nasceu no Vitória e foi campeão do mundo. Entendeu? Na divisão de base. O Vitória ganhou dinheiro com o Bebeto, mas usou o Bebeto muito nas suas divisões de base, descobriu, identificou um craque, né, que era Bebeto, e ele, a partir daí, ganhou o mundo e foi jogar na Europa e veio da divisão de base também. Tivemos Vampeta também. Aliás, o Vitória teve uma época, nos anos 90, o Vitória tinha uma divisão de base fortíssima. Eu me lembro que Nilton Mota foi para lá, levou alguns jogadores e descobriu talentos no Vitória, como Fábio Belica, como Rodrigo, como Vampeta, como o próprio Matusalém, que foi um excelente jogador de futebol, Júnior Nagato, lateral esquerdo, que foi campeão do mundo, e Bebeto, principalmente, além de Dida, goleiro da seleção brasileira. O Vitória podia escalar uma seleção brasileira inteira, toda ela nascida nas divisões de base do Vitória. Para você ver da importância que tem a divisão de base, e o Vitória perdeu esse time da história. O Vitória era conhecido no Brasil inteiro como um time que mais revelava jogadores para o mercado brasileiro. E, no entanto, isso ficou pelo caminho. Hoje, o Vitória ainda não tem e ainda não conseguiu retomar um trabalho como esse fantástico que ele fazia, final dos anos 80 e anos 90. Pois é, agora falando, inclusive a gente estava falando agora há pouco sobre a questão da diferença de orçamento dos clubes. Essa medida provisória 984, o que você pensa sobre ela? Eu sou muito a favor, acho que veio realmente para mudar o futebol brasileiro. Eu também acho. Eu acho que, inclusive, era preciso que você tivesse leis como essa, específicas, que você pudesse fazer um Ministério do Esporte, como o Pelé quis fazer e não conseguiu. Você fazer leis direcionadas, justamente para que você otimize a receita dos clubes. A receita de estádio, agora com essa pandemia, por exemplo, ficou mais do que provada que ela é 5% do orçamento de um clube, é quase nada, é uma bobagem. Então você tem que trabalhar a sua marca, você tem que trabalhar as leis que tem aí, que regem o futebol, e essa veio numa hora muito boa para que você faça uma reforma em relação a vender o produto futebol. A Rede Globo de televisão pagava uma ninharia aos clubes, que viviam de pires na mão pedindo esmola. E a Rede Globo milionária, a CBF milionária. Para que a CBF precisa ser milionária se os seus filiados são pobres?
Então, a partir de uma reforma na estrutura direcional do futebol, passa por essa lei 840, que, na verdade, vem para corrigir. Ainda está precisando de muito ajuste, mas é preciso que os clubes profissionais, principalmente os clubes da primeira divisão, porque a segunda divisão funciona como acesso e descenso. É um patamar que tem que existir. Mas os clubes da primeira divisão, eles têm que se unirem em relação à venda do produto futebol. O produto futebol é muito bom para ser vendido por migalha, como era antigamente vendido e comprado a preço de banana pela Rede Globo de televisão, que detinha o monopólio do futebol. Hoje não é mais assim. Assisti o jogo do Bahia ontem de uma outra forma, fora de televisão aberta, e assisti o jogo do Bahia hoje também, fora de televisão aberta, o que significa que nós estamos no vetor aí de alternativas para o torcedor assistir o seu clube do coração jogar aonde ele quiser. E uma novidade muito boa também, de novo falando do Bahia, que é o nosso maior exemplo de inovação e de investimento, o sócio digital, o aplicativo, você chegou a ver, Rui? Sim, claro. Claro, é porque nessa era que você está inserido, como eu, e como todo mundo que trabalha com comunicação, a velocidade da comunicação faz com que isso que você acabou de falar seja um vetor da maior importância, para que você tenha a velocidade da informação e para que você tenha também o leque aberto para você ter alternativas, inclusive de receita, porque você não pode fazer futebol sem dinheiro. Não há possibilidade. Um time de futebol é uma empresa como outra qualquer, que tem empregados, tem obrigações, tem despesas, paga água, paga luz, paga telefone. Eu imagino, por exemplo, a dificuldade que o Vitória atravessa para manter um estádio como é o Barradão, que é um sorvedouro de dinheiro. Para você manter um patrimônio como esse que o Vitória tem, um excelente patrimônio, é muito caro. E você não tem mais nem jogador para entrar no mercado, para você vender jogador. No futebol americano, por exemplo, aproveitando essa sua colocação, você tem uma bolsa de jogadores, onde necessariamente, no momento de você escolher os times para o campeonato, não necessariamente o craque que foi de um time vai jogar nele no outro ano, vai jogar em outro clube, para que todos os clubes tenham a mesma chance de serem campeões. Por isso que o futebol americano, a final do futebol americano, que é o Super Bowl, ele é o espetáculo mais bem pago do mundo e onde tem o maior índice de merchandising, onde você tem o maior índice de comerciais no mundo e o maior público que assiste através da televisão no planeta. É o Super Bowl. Então, na verdade, você tem que fazer com que os clubes sejam fortes. Então, é muito ruim a briga entre dirigentes tentando minimizar o outro clube. O Vitória e o Bahia, no momento do Bavi, tem que brigar dentro de campo. Mas fora de campo, eles têm que se unir para poder fazer um futebol forte onde a gente reside, que é aqui no Nordeste. Se não for assim, nós vamos ficar patinando e não vamos sair do mesmo lugar, como estamos há muitos e muitos anos. Enquanto não tiver união entre os clubes, fica difícil mudar o futebol. Né? Seguramente. Rui, agora falando sobre o Campeonato Brasileiro. O Brasileirão começa a semana que vem. Né? Dia 8, né? Oi? Dia 8, né, de agosto? Isso, dia 8. Como é que você vê o campeonato? Esse ano vai ser um campeonato atípico, né? Provavelmente inteiramente sem torcida. Enfim, como é que você enxerga esse Brasileirão aí? Agora, veja bem, Marcelo, eu não ficaria muito preocupado com o fato... Eu fico com pena do torcedor não estar próximo do seu clube de coração para ver o seu time jogar. Isso eu tenho muita pena, porque o contato físico com o jogador, o autógrafo do jogador para o torcedor é importante. Isso não vai ter. Mas eu tenho acompanhado o público que tem visto os jogos, não só nas redes sociais, como em vários canais de televisão que estão transmitindo. Acompanhei um jogo a semana passada, do futebol paulista, onde você tinha 380 mil pessoas seguindo a partida e assistindo a partida e participando com opinião e aparecendo durante o jogo, parabenizando os narradores, parabenizando os comentaristas,
380 mil pessoas, você jamais terá no estádio, porque os estádios cabem até, no máximo, 45, 50 mil pessoas, e nunca estão cheios. Os estádios foram feitos para uma Copa do Mundo que não podia ter acontecido no Brasil. Foi um erro acontecer essa Copa do Mundo no Brasil. Se gastou fortunas para se fazer arenas que hoje estão obsoletas, hoje não estão sendo utilizadas como se imaginava, quando poderia ter feito escolas e hospitais. Então, nós temos arenas como a Arena Pantanal, a Arena de Brasília, que são subutilizadas e, na verdade, foi muito dinheiro para o ralo ou para o bolso de muita gente. Então, é isso que eu acho, que o Campeonato Brasileiro que vem aí, que vai começar no dia 8 de agosto, precisa ter um trabalho feito pelos clubes, todos os clubes, em relação à televisão, em relação a vender esses jogos a quem está em casa, na quarentena, assistindo, para que você possa fazer um trabalho em cima de 380, 400 mil pessoas que assistem uma partida de futebol pela televisão. E olha que são muitos jogos ao mesmo tempo. Você, inclusive na segunda divisão, também, que nos interessa, porque o Vitória está na segunda divisão lutando para voltar para a Série A. Então, é um campeonato atípico, como você disse, com toda a razão. Não vai ter o público, que é o calor humano. Aquilo ali funciona, para mim, como um agente motivador para o jogador de futebol, que é o artista do espetáculo. Mas não funciona como renda, a alternativa de receita para que você tenha uma tranquilidade de orçamento. A televisão, sim. As verbas de televisão, a venda da sua marca, e a pandemia vai fazer um campeonato completamente diferente de tudo que a gente já viu, sem o calor humano para o jogador, mas com um público gigantesco e muito maior do que tivemos no ano passado, sem a pandemia. Realmente essa questão do público que vai poder assistir em casa, por exemplo, a gente teve, logo quando estourou essa medida provisória, inclusive voltando a falar nela, Flamengo e Boa Vista, no Campeonato Carioca, foram 2 milhões de acessos no canal do Flamengo no YouTube. Então, só no canal do Flamengo no YouTube. 2 milhões de acessos. Nunca vamos botar, infelizmente, nunca vamos botar 2 milhões de pessoas no estádio, né? Jamais, jamais. Você tem que ter o estádio como agente motivador. Volto a repetir, porque eu acho que é assim que funciona o público, o torcedor apaixonado, que bota a sua camisa, pega a sua bandeira, a sua charenga, vai para dentro do estádio. Isso é importantíssimo para o espetáculo como um todo. É como uma orquestra que você tem num espetáculo de teatro, num espetáculo, numa ópera, por exemplo. Mas ele não significa receita. Ele é agente motivador para dar o calor humano, para fazer a festa, que é lindíssima dentro dos estádios. O torcedor dá um brilhantismo e gera imagens lindíssimas para uma televisão. Essa sim é que vai ser a alternativa certa para você melhorar a sua receita e fazer um futebol mais profissional. No Japão, eu estava vendo, tem algum tempo já, que os caras criaram um aplicativo onde o torcedor pode vaiar e aplaudir ou apoiar o seu time remotamente. Você viu isso, Rui? Achei genial. De maneira virtual, né? Você participa, como a gente está tendo várias pessoas que estão entrando na nossa live aí, para poder aplaudir, para poder criticar, seja lá de que forma for, mas é um direito que o torcedor tem. Eu acho que isso é importante. Eu vi notícia, não acompanhei bem de que forma tecnicamente vai funcionar, mas eu acho importante que funcione. Se conseguir fazer, é ótimo. É uma substituição do calor humano que vai para dentro de campo, que o jogador sente isso. O jogador, às vezes, pede ao torcedor para participar mais, quando ele acha que o torcedor está muito calado. Então, essa tecnologia que você está falando aí, tomara que funcione. Pelo que eu entendi, os caras vão botar alto-falantes perto do campo, né? Pela linha lateral, e a partir desses alto-falantes se vai ouvir o som dos torcedores, cada um na sua casa, e, enfim, fazendo todo o espetáculo, né, de sonoro, pelo menos, de cânticos. Achei fantástico, né? Que bom, tomara que funcione. Eu só não gosto de som para jogo que não tem público, o som virtual. Esse eu não suporto. Aplauso no momento errado, vaia no momento errado, uma coisa que soa muito falso.
mas se essa tecnologia for levar para dentro de campo o som do torcedor que está dentro de casa, eu acho espetacular. Ontem eu estava ouvindo o jogo do Palmeiras e Santo André, e percebi essa torcida fake, né? O som da torcida cantando. Nos cantos eu acho bacana, mas na hora de você botar uma vaia ou um aplauso, nem sempre está no momento para isso, não? Isso, na verdade, soa muito falso. Se conseguir levar realmente a voz do torcedor para dentro do alto-falante, acho ótimo. Acho que a participação sonora é sensacional. Mas que ela seja verdadeira, que ela seja real, de alguma forma, e não ela seja manipulada de maneira técnica para que você faça um som falso. O cara não está sentindo o que ele está falando. Exatamente. Rui, agora falando do Flamengo. O Flamengo teve a saída do Jorge Jesus, né? E possivelmente vai contratar o Domenech Torrent, o Domenech Torrent, o técnico catalão, ex-assistente de Pep Guardiola. Como é que você vê o rubro-negro carioca sem o Jesus e agora trilhando esse novo caminho? Agora, o que você pensa sobre o Flamengo aí? O Flamengo é um time que tem uma obrigação muito grande com o Brasil inteiro. O Flamengo é o time que tem a maior torcida do futebol brasileiro. O Flamengo representa a vibração do torcedor na arquibancada. Eu não me emociono com outras torcidas, mas com a do Flamengo eu me emociono. Quando eu vejo um jogo do Flamengo no Maracanã, eu sou fanático pela torcida do Flamengo. Ela marca o jogo. Então, o Flamengo merece ficar na posição que se encontra atual pelo trabalho técnico de um homem que passou por lá, que foi o Jesus. Ele realmente trouxe uma filosofia nova, aproveitou a vibração do Flamengo em relação ao clube de massa, a um clube que tem o seu torcedor como um agente motivador, que é uma locomotiva, empurra o Flamengo dentro de campo, e ele conseguiu identificar isso e saiu ganhando tudo. Só não foi campeão do mundo porque a disparidade técnica era muito grande. Mas a ida dele agora para Portugal, de volta, é uma questão de mercado. O futebol é assim mesmo. Você faz um bom trabalho e você é recompensado com a cobiça por seu nome no futebol mundial inteiro. Então, você tem a sua valorização, você melhora o seu salário, isso é coisa do mercado. Da mesma forma, do outro lado, quando você não vai muito bem, você perde a posição. A cultura do futebol brasileiro é de trocar o treinador muito mais rápido do que lá na Europa. Aqui, se o treinador perde 3 ou 4 partidas, ele já está na marca do pênalti. Ele já vai realmente ficar aí sendo mal visto pelo torcedor, pela cultura do futebol, que quer mandar ele embora e trocar. E a vinda de outro treinador do nível para o Flamengo é o Flamengo identificando que é preciso, pela força que tem o Flamengo, pelos títulos que conquistou, pelo elenco que tem o Flamengo hoje, trazer um treinador que dê continuidade a esse trabalho do Jesus, que foi muito bem feito. Mas a vida continua. Ele pediu desculpas ao Flamengo, a proposta deve ter sido irrecusável, e paciência, isso aí é profissionalismo, ele tem que ir embora mesmo, não tem como. Concordo. E agora, falando sobre ainda sobre a disparidade do futebol brasileiro com o futebol europeu, você não acha que a CBF... Eu penso o seguinte, a CBF perdeu, nessa pandemia, a grande chance, uma chance real de adequar o calendário, de tentar adequar o calendário do futebol brasileiro ao futebol europeu. O que é que você pensa sobre isso? Eu acho que a CBF vacilou muito, vacilou feio, eu diria, em não adequar o calendário do futebol brasileiro ao futebol europeu, botando um campeonato brasileiro, por exemplo, para começar em agosto, como vai começar, e terminar lá em abril, maio. E você, o que pensa sobre isso? Essa sua preocupação é perfeita, porque nós temos o craque. Né? O Brasil nasce, o garoto no morro, ele desce descalço e é um craque de futebol. Mas o europeu sabe fazer o esporte. O europeu sabe fazer o espetáculo. Nós temos o artista, mas não sabemos fazer o espetáculo. Então, o calendário é muito ruim, como você disse, com razão. A CBF é uma entidade muito ruim também para poder fazer o espetáculo. O europeu não jogava futebol.
Antigamente, o europeu tinha cintura dura. O brasileiro deitava e rolava no futebol europeu. O Brasil, quando foi campeão na Suécia em 58, deu um show de futebol. Em 62, no Chile, deu um show de futebol, porque o estrangeiro não sabia jogar futebol. E já que ele não tinha o biotipo para ser um jogador de futebol, ele começou a importar jogadores. Quantos jogadores brasileiros foram jogar na Europa e se deram bem? Olha o Raí, olha o Falcão, olha o Zico, olha o próprio Bebeto, que saiu daqui da Bahia, e tantos outros que jogaram lá no futebol europeu, porque o europeu identificou o artista e aprendeu a fazer o espetáculo. Então, o europeu tem calendário e nós não temos. Você pode comprar o ingresso da última partida da Champions League, da UEFA, por exemplo, do campeonato espanhol, do campeonato alemão. Você pode comprar o jogo final e você tem certeza absoluta que ele vai acontecer no mesmo dia que está marcado, no mesmo horário que está marcado. Você vai se sentar no mesmo lugar que está lá escrito no seu ingresso. Então, isso daí é um espetáculo bem feito. É como a ópera em Nova York, é como o Fantasma da Ópera, é como tantos espetáculos que você compra daqui do Brasil, viaja para ir para lá assistir, mas já pagou, já sabe que seu lugar está garantido. Há um respeito pelo torcedor. Aqui a gente não sabe nem sequer se o jogo vai acontecer num campeonato regional, aqui, por exemplo, na Bahia, que não tem estádio. Você não sabe nem sequer se você vai ter condição de comprar o ingresso. Você não sabe nem sequer aonde vai ser realizada a partida. Porque é muito comum você ver uma tabela de campeonato, até brasileiro também, onde aparece assim, local indefinido. Ou seja, você não sabe nem sequer onde é que a partida vai ser realizada. Então, o europeu sabe fazer o espetáculo, identificou isso, aprendeu e hoje é campeão nesse negócio. E o Brasil continua nascendo craque, porque aqui nasce o craque, mas a gente não sabe fazer o espetáculo. Fato. Concordo contigo em gênero, número e grau. Infelizmente, queria ver uma realidade diferente. Agora, Rui, vamos quebrar um pouquinho o gelo e contar algumas historinhas aqui. Conta um pouquinho das coberturas de Copa do Mundo que você fez pelas mais diversas rádios aqui de Salvador. Olha, nós fizemos a Copa de 92 nos Estados Unidos e os campeonatos todos brasileiros. Copa do Mundo, eu não, a Rádio Metrópole fez na África do Sul, mas eu não fui. Eu não tive possibilidade de ir, eu não tinha condição de sair do Brasil naquela oportunidade. Mas a gente acompanha hoje pelo advento da televisão e às vezes a gente faz pela televisão e a gente comenta. Eu comentei várias Copas também pela televisão. Então você tem um recurso até melhor do que você está no estádio. Porque no estádio você não tem replay, quando você fala de rádio. Mas aqui, você fazendo o que se chama tubo, você tem o replay. Você pode tirar sua dúvida com mais tranquilidade. E, então, a história de você viajar para uma Copa é um orgulho, é fantástico, é maravilhoso. Um espetáculo extraordinário. Mas você pode fazer isso também sem precisar viajar. Você faz daqui mesmo o seu trabalho, às vezes até muito melhor do que tendo estado no estádio. Porque às vezes você viaja, eu já viajei muitas vezes, e chegar lá não conseguir botar a emissora no ar, por uma questão de linha, por uma questão de não ter um acesso ao estádio, por uma questão de burocracia. No Chile, por exemplo, nós fomos fazer o jogo da seleção brasileira e quase não conseguimos entrar no estádio, porque o acesso, a distribuição das credenciais não foi bem feita. E se eu estivesse em casa, não tinha nada disso. Precisamos lutar muito lá para conseguir entrar no Estádio Nacional, onde o Brasil ganhou aquela partida para a Argentina de 4-1. Mas foi difícil entrar no estádio. Então, Copa do Mundo é uma coisa fantástica. Acontece de 4 em 4 anos. Eu acho um espetáculo. Acho que a gente não podia ter feito Copa no Brasil. Eu acho que a gente não tinha possibilidade de fazer essa Copa no Brasil. Tinha prioridades muito maiores do que fazer futebol, como, por exemplo, hospitais. E agora estamos fazendo hospital de campanha. Por que não se fez hospital em lugar das arenas? Então, o futebol é maravilhoso. Mas é preciso que você tenha os pés no chão. O Brasil não podia fazer Copa do Mundo. É um espetáculo lindo, é diferente. Eu acompanhei vários jogos da seleção brasileira e da Copa do Mundo que aconteceram aqui na Bahia. O público é diferenciado, o torcedor é diferente, ele vai fantasiado.
É uma festa maravilhosa. Mas é preciso que a gente tenha o pé no chão para fazer um espetáculo dessa magnitude. Aqui no Brasil, eu acho que a Copa do Mundo foi bem feita em relação à condição técnica. Foi tudo para o ar, no momento certo, muito bem feito. Abertura muito maravilhosa. Mas teve muita falcatrua e a imprensa não poupou ninguém que fez essa Copa do Mundo visando apenas trazer para o Brasil, pura e simplesmente porque tinha interesses escusos além do futebol. Fato. Fato total. Rui, agora a gente tem aí... qual foi o jogo mais marcante da sua carreira, da sua longa carreira de comentarista? Tem algum jogo que te marcou muito, que você guarda até hoje na sua memória? Olha, tem um jogo tem um jogo importantíssimo, porque tem um fato até engraçado, você vai dar risada. Um jogo importante, o Bahia jogava uma partida contra o Vasco da Gama, lá no estádio São Januário. E nós fomos fazer esse jogo lá, e se o Bahia empatasse o jogo, o Vasco da Gama estava fora do Campeonato Brasileiro e o Bahia continuava. Então o Bahia levou esse jogo até o final e realmente conseguiu desclassificar o Vasco dentro de São Januário. E a gente estava fazendo o jogo da arquibancada, porque não tinha nem sequer cabine para a rádio. E aí o torcedor me perguntou, essa rádio de onde é? Eu, com medo danado, se é de Goiás. Porque senão eu ia apanhar. Porque o Bahia classificou o Vasco. E o cara estava com a bandeira na mão, enorme, um macho, e pô, esse cara vai jogar essa bandeira em minha cabeça. Esse jogo me marcou muito. Como marcou também a decisão do Campeonato Brasileiro, do Bahia, com o Internacional do Beira-Rio. Curiosamente, um empate de novo. O Bahia foi campeão com empate, por causa do resultado que tinha tido aqui na Fonte Nova. E 24 horas depois jogou, 48 horas depois jogou com o próprio Internacional e ganhou de novo pela Libertadores da América. Então, jogos emocionantes como esse. Vi vários Bavis emocionantes dos dois lados. Vi vários títulos sendo conquistados dentro de campo, com competência técnica. Vi treinadores mudarem a história do jogo no momento que você analisa um treinador como Evaristo de Macedo, que sabe tudo de futebol. Eu fiz vários jogos do Bahia e do Vitória também, sob o comando de Evaristo de Macedo, onde a gente tinha uma emoção muito grande. Eu vi acontecer coisas incríveis no futebol e que me deixaram muito feliz de participar do futebol. Porque o futebol, Marcelo, é uma surpresa toda hora, todo momento. Quando a bola rola, tudo pode acontecer. É um esporte... Inclusive nada, né? Pois é um esporte perfeito. O basquetebol não tem mais zebra. O voleibol não tem mais zebra. Mas no futebol tem e ela tem que existir. Porque o pequeno, quando ganha o grande, é uma alegria, é uma festa. Eu vi muito isso acontecer em vários jogos que fiz ao longo dessa carreira, que já vai aí, brincando, bicho. Eu não gosto nem de falar o tempo, porque eu não quero ficar tão velho assim, não. Mas a brincadeira já vai para mais de 25 anos. Não é ficar velho, não é ficar velho, é ficar experiente. Não tem velhice. Tá, uma carreira dessa não tem velhice, meu amigo. É experiência, tá, muito. Muito obrigado, amigo. Rui, agora, falando aqui do nosso futebol, voltando ao futebol atual, você pensa, então, que o Bahia consegue, de fato, fazer uma campanha boa na Série A do Brasileiro? Está nesse caminho. O Bahia está procurando fazer um lastro financeiro que suporte uma carga do futebol com pouca renda. O Bahia fez um elenco que conseguiu manter pelo menos 70% dos jogadores que fizeram uma boa campanha com o treinador, que é um bom treinador, manteve o treinador, manteve a política de contratações, por exemplo, com muito mais critério do que o via empresário, porque o empresário coloca jogadores de péssima qualidade e você engole isso, muito dirigente engole isso. O Bahia conseguiu fazer essa situação parecer menos grave para um campeonato que vem aí, que é duríssimo. Então, o Bahia entra nesse brasileiro, na minha opinião, o Bahia entra nesse brasileiro de uma maneira melhor do que entrou no ano passado.
Eu acho que o Bahia entra com um time mais entrosado, acho que o Bahia entra com um time com mais pé no chão, e acho que o Bahia tem condição, sim, de brigar esse ano por posições melhores do que brigou no ano passado. Quem sabe conseguir uma Libertadores da América de novo, porque esse ano conseguiu a Sul-Americana, e pode sim, porque o futebol está começando a se nivelar por baixo também. Você não se admira mais quando o Bahia ganha do Corinthians lá fora, quando o Náutico ganha de um Flamengo, jogando até fora de casa. Isso daí está acontecendo. A todo momento o futebol está nivelado. Claro que você tem diferença técnica dos grandes clubes, pelo fato de você pagar melhor e você remunerar melhor o artista do futebol, que é o jogador. Mas você já tem uma zebra menos contundente. Já se pode vislumbrar resultados para as outras equipes de futebol. O futebol está muito igual, Marcelo. Difere muito pouco. Realmente está muito igual, e zebras como a que a gente viu ontem. O São Paulo, né, eliminado do Paulista pelo Mirassol. O Mirassol que tinha perdido 18, vou repetir, 18 jogadores na pandemia, e dos 18, atenção, 8 eram titulares. Bateu o São Paulo em pleno Morumbi, 3-2. Você viu esse jogo, Rui? Não vi. Não tive a oportunidade de ver esse jogo, não. Eu acho que nesse momento eu estava em outra função, eu não assisti esse jogo. Possivelmente a gente estava vendo o jogo do Bahia, né? Porque o jogo do Bahia foi 7h30, o São Paulo foi 19 horas. Então... seguramente, com certeza, absoluto. Mas foi um jogo, eu ouvi alguns comentários, jogo bom, o Mirassol fez 2-0, o São Paulo empatou, e o Mirassol fez o terceiro gol. No final, o São Paulo teve um gol bem anulado em um dos últimos ataques do jogo. Enfim, 3-2, São Paulo numa crise sem precedentes, com o técnico Fernando Diniz, muito pressionado, a torcida já cobrou muito hoje dos jogadores, do fato de desempenho. São Paulo que fez investimento muito alto, né? E essa contratação do Daniel Alves, o que você pensa sobre ela? Acho que... Ele está dizendo que quer jogar no Bahia, quer encerrar a carreira dele no Bahia, que bom, tomara que isso aconteça. Mas a contratação de Daniel Alves é uma contratação ousada da equipe de São Paulo, mas o Daniel está mais perto de parar de jogar futebol do que no começo da carreira, quando ele conseguiu tudo que ele conseguiu no futebol pelo seu talento, e isso nasceu aqui no Bahia. Ele foi campeão do mundo. Daniel Alves é um jogador extraordinário, um caráter maravilhoso, eu conheço ele, e ele é um jogador que fez da sua profissão com todo respeito. E a contratação do São Paulo é uma contratação ousada, é uma contratação caríssima. Ele veio terminar a sua carreira no Brasil. Ele não volta mais para jogar no exterior. E diz que quer jogar no Bahia. Tomara que isso aconteça, para que ele volte às origens e encerre a brilhante carreira aqui no Bahia. Contratação ousada de um jogador que ainda é titular da seleção brasileira. Uma última e rápida, só para encerrar, que o tempo já está... Será que o Bahia teria bala na agulha para contratar o Daniel Alves? Não, olha, a vontade dele é jogar no Bahia. Eu acredito que não é nem por dinheiro. Eu acho que ele quer encerrar a carreira dele no Bahia porque ele é baiano. Seguramente ele vai voltar a morar na Bahia, quem sabe, porque as raízes são fortes. Ele é do interior da Bahia e ele é de Juazeiro. Então, na verdade, ele tem esse carinho pela terra e pelo Bahia, que foi o time que revelou ele para o mundo inteiro. Então, acho que não é uma questão de dinheiro. Eu acho que é uma questão de um acerto aí. Para o Bahia seria fantástico que ele funcionasse como até relações públicas do Bahia, dentro de campo, como um cracaço que ele foi. Pois é, Rui, vamos encerrando por aqui, o tempo já está no finalzinho aqui. Queria te agradecer imensamente por esse bate-papo sensacional. Na minha primeira live no Instagram, e tenho certeza que essa é a primeira de muitas. Obrigado, Rui, pela presença e pela participação. Vamos firmar uma parceria e fazer muita coisa juntos ainda. Seguramente. Agradeço muito a você o convite. Com muito orgulho participei, sendo a primeira live que você faz. Que bacana, isso vai ficar para a história. E eu me sinto orgulhoso de ter sido o primeiro entrevistado na sua live. Estou à sua disposição para quando você quiser. Um grande abraço para você e para todos os seus.
Parabéns pelo seu trabalho e muito obrigado pelo convite. Obrigado, Rui. Um abraço, amigos. Esse vídeo, essa live também vai para o canal do YouTube, hein? Não esperem, na segunda-feira, provavelmente, a gente vai postar esta live no YouTube, lá no Futebol Paixão Cega. Um abraço a todos. Até mais. Valeu, Rui.